meditarmos sobre essa escritura. Está em... Mas se alguém tiver um celular, vamos prestar para me gravar também. Tá, esse meu aqui às vezes pega. Amém. Glória a Deus. O nosso tema hoje vai ser tratado sobre a ceifa e a vindima. Amém. Espero que dê. Bota no WhatsApp aí. Deixa eu ver. Então, Apocalipse, capítulo 14, versículo 14. Do 14 até o 20. A ceifa e a vindima. Que diz assim: E olhei, e eis uma nuvem branca, e, assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: Lança a tua foice e cega, e já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: Lança tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar, até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Amém. Vamos orar. Altíssimo Deus, soberano Pai, esta é a sua palavra, e como sempre, Senhor, tudo que podemos fazer é ler o livro, Senhor, ler a Escritura, e pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude, que o Teu Espírito Santo venha nos guiar na sua verdade, que os Teus filhinhos, Teus eleitos, aqueles eleitos e predestinados à salvação desde antes da fundação do mundo, meu Deus, possam ouvir a Tua voz, Senhor, e entrarem no aperfeiçoamento que só a Tua palavra pode realizar, entrarem nesse avivamento, Senhor, até o dia em que estaremos contigo, Senhor, assentados contigo, para a glória do Teu nome. Nos ajuda nesta noite, Senhor. Fica conosco, Papai querido. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Então, os irmãos podem sentar-se. A ceifa e a vindima. Amém. Vocês notaram que aqui tem anjos fazendo esse trabalho. Amém. Mas a nuvem branca e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem. Amém. Primeiro temos que identificar o que é essa nuvem branca. Amém. Branco, vocês sabem, significa pureza. Assentado sobre uma nuvem, amém, significa pureza, alguém que está sobre a pureza, alguém que está sobre algo branco, sem mistura. E nós temos visto que o anjo, que a palavra de Deus tem nos chamado para um aperfeiçoamento, para uma santificação. E nós entendemos santificação como algo, como se nós pudéssemos atingir. Não é essa santificação. Porque se fosse por perfeição, existem pessoas mais perfeitas que nós, muito melhores. Não é isso. A santificação não é essa coisa que o homem entende por perfeição, que eu mesmo me colocar nessa perfeição. Não. Essa santificação é uma separação, que é exatamente como Deus começou, Ele termina a sua obra, sempre numa distinção.
As pessoas dizem, Deus não faz acepção de pessoas. Não, ele disse que nós não devemos fazer. Porém, Jesus, quando veio aqui, ele disse, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Só para essas. E quando ele manda os seus discípulos, ele diz por todo mundo, livre, escravo, todos. Entretanto, ele deixou bem claro que haviam os eleitos e predestinados à salvação. Então não são, isso é para todos, alguém que chegou e se arrependeu. Não. Esse arrependimento, para começar, já é dado por Deus. Deus tem que dar. Então, em Apocalipse, vocês viram no começo que ele diz, quem tem ouvidos, ou seja, quem recebeu o direito de ouvir. E aí perguntaram para Jesus, por que, mestre? Por que tu fala em parábola? Ele disse, porque para eles ouvindo não ouçam e vendo não vejam. É só para os eleitos, entende? Então existe uma separação, e isto é a santificação. E tem uma escritura que diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está vendo? Então você não faz acepção de pessoas, nós, não fazemos acepção de pessoas. E temos paz com todos, não importa quem seja, não importa o que faça a pessoa, o que é a pessoa, temos paz, você não vai andar com a pessoa, porque também é um ditado no mundo, diga-me quem tu andas e saberei quem tu és, não é? Amém? Mas você tem paz, é como a garça, como os lírios do campo, como a garça, que anda no meio do barro, mas ela é branquinha, vocês viram o jeito que ela é? Perfeita, ela está no meio do barro, mas ela está limpa. E você olha os lírios no campo, no meio das ervas daninhas, mas ele está ali perfeita, que Jesus chegou a comparar o Salomão. Nem Salomão se vestiu como os lírios do campo. E no entanto o lírio está no meio da relva, no meio de qualquer coisa. Amém? Porém ele é separado. Assim é a vindima, assim são os filhos de Deus, eles são separados. Eles não são iguais. E quando ele está tratando agora, nós já vimos esse assunto, quando ele está tratando com o seu povo Israel, é aqueles que não se contaminaram com mulheres. Eles não se contaminaram. Como assim não se contaminaram com mulheres? Eles não têm organização religiosa, eles não são igrejeiros, não são do costume de Roma. Porque Roma levantou-se. Roma era um poder, vocês sabem, o último império, a estátua de Daniel. O último império romano, e esse império caiu, tornou-se um poder, uma besta, um poder. Besta não é uma coisa má, não. Nós precisamos de um touro bem forte para ele girar lá os engenhos antigos, né? Girar e fazer o milho, fazer a farinha para nós comermos. Então assim que veio, girar o engenho, o moinho e moer o trigo para fazer a farinha para nós ter o pão. Então o poder é necessário, o sistema organizacional humano, geopolítico é necessário, reis, rainhas, é necessário, presidentes, senadores, é necessário. Entretanto, você não depende disso, essa é a diferença que Deus quer fazer. Então, quando esse poder, essa besta se levanta e ela está ferida de morte, ela vai cair, vem o dragão e lhe dá a cura. E quando o dragão dá essa cura, toda a terra se maravilhou, ou seja, o império estava em ruínas e agora o império recebeu um poder, e esse poder é o poder religioso, porque uma das grandes façanhas de Satanás é que ele pôde se esconder atrás de uma caricatura, de uma imagem. Então, enquanto ele está escondido, ele pode fazer o que ele bem entende. E as pessoas pensam que estão olhando e sabendo onde ele está, mas ele está bem escondido, conquistando até aqueles que não deveriam ser conquistados. Então, Deus vai ter que antecipar o tempo, abreviar, para que os seus filhos se salvem, os seus eleitos e predestinados. Amém? Então, quando o dragão dá o poder à besta, ou cura aquela besta ferida de uma chaga mortal, aquela besta está se tornando, então, um poder religioso. Primeira organização religiosa, a romana. Era Roma, só largou o império, né, de seus Césares e botou um papa. Império religioso, e dizem que Pedro foi o primeiro papa.
Entretanto, eles mataram Pedro. Mas tudo bem. Agora, vejam bem, aí vem o sistema, o outro poder, e se levanta também. Por quê? Porque haviam muitas injustiças. E se levanta contra aquele sistema, aquele primeiro poder. Então, e aí se levanta essa besta agora, esse poder da terra. Que terra? A última terra. Isso é tudo profético. Então se levanta da terra a besta que sobe do mar, do meio da gente, o povo gentil, e a besta que sobe da terra. Sobe da última terra, do último lugar, onde a humanidade seguiu. Agora vamos olhar para o lado da história. Se você olhar o lado da história, você vai ver que tudo começou no caminho do sol, lá no Oriente, né? Até chegar aqui no Ocidente, no leste europeu, na Eurásia antiga. Então vieram caminhando. Então ali na Europa, no advento da máquina, da industrialização, da máquina a vapor, né? Da automação industrial, onde havia 100, 200, 300 homens trabalhando, agora tinha 1, 2 só coordenando os equipamentos. O que aconteceu? Perdeu-se posto de trabalho, logo perdeu-se condição de vida. O que aconteceu? Vieram andando. E o último lugar onde parou foi aqui, na última terra, que é a América, a última descoberta humana. Então vieram tudo para cá. E junto veio o sistema religioso. Mas eles se levantaram contra aquele sistema que mandava lá. 1500, Martinho Lutero. Se levantaram contra aquele sistema. E o que eles fizeram? Uma imagem à besta, uma organização religiosa. Tanto que ele diz, a primeira igreja que voltou-se contra o sistema foi a luterana, a igreja de Lutero. Não, Lutero nunca fundou igreja nenhuma. Lutero trouxe a palavra. Simplesmente trouxe a abertura da palavra. Lutero trouxe a palavra, a inteligência. O animal com cara de homem, com rosto de homem, cabeça de homem, semelhante a homem, inteligência. Então tomou agora a escritura, passada a idade das trevas, da escuridão, agora a abertura da palavra. Então, e aonde veio? Veio para a última terra. E agora chega aqui na última terra, se vocês olharem a história, vocês vão ver que os patriarcas da América lá, porque lá que cresceu primeiro, na América aqui, norte, eles vieram, não podia ter ninguém no comando deles, na implantação do Estado, que fosse daquela organização. Tanto que em 1960, alguma coisa, inclusive foi morto por causa disso, surgiu um presidente católico chamado John Fitzgerald Kennedy. Quando esse presidente assume, aquilo foi um pavor. Por quê? Porque desde a fundação da nação, Estados Unidos da América, todos eram protestantes. Está vendo? Então agora vem um presidente que segue o velho sistema, porque eles vieram da Europa, saindo da Inglaterra, saindo da Alemanha, da Escócia, Suécia, e vieram tudo para cá, né? Da Holanda, vieram nesse sistema protestante. Então eles vieram para cá. O que acontece? Uma besta que sobe da terra agora. E essa besta que sobe da terra faz uma imagem à besta. O que isso significa? Que eles ficaram igual, a mesma coisa. Tá vendo? E nós aqui, o nosso país, e as pessoas, o sistema de crença, também está no mesmo sistema de imagem à besta. Está fazendo igual. A mesma coisa. Por isso a nuvem branca. Por isso a separação. Por isso o Senhor está chamando. Sai daí, sai dela, povo meu. Para entrarem nesta coisa branca. Nesta pureza. De depender somente dele. Do Senhor Jesus Cristo. E não pertencer a um sistema religioso, ou uma igreja, ou um grupo, ou até, eu sou da igreja do Paulinho. Não, você não é, você é de Jesus. Você tem que depender dele, você tem que ser dele, por quê? Porque ele é quem pagou o preço por você. Amém? Então, aí, o que acontece? A ceifa e a vindima. Começou a ceifa. Começa a ceifa com uma separação. Começa essa ceifa
com uma primeira separação. Primeiro começa a separar. Então vem o anjo e começa a clamar e vem cortando tudo, e vem cortando tudo. É hora, já chegou a hora, já chegou a seara da terra está madura, chegou, a palavra já vem em sua plenitude, a revelação do Senhor Jesus Cristo já desceu, ele já falou quem ele é, já se mostrou, já mostrou os mistérios, já mostrou os milagres, já deixou bem claro qual é o seu propósito, que é aperfeiçoar seus eleitos e predestinados até chegar na estatura dele. Tornar Jesus Cristo, e não pessoas religiosas, e não pessoas da igreja, porque quando elas são religiosas e da igreja, elas estão seguindo o modelo que o dragão deu para aquele primeiro poder, para aquela besta. Estão seguindo aquele modelo lá. Então elas estão, na verdade, fazendo uma imagem à besta e se maravilhando e achando que chegaram em Deus, mas não. Estão exatamente onde Caim estava no começo. Exatamente onde Caim estava. Caim quis adorar, viu que era necessária a adoração e foi adorar a Deus, só que adorou da forma errada. Por quê? Porque o espírito que estava nele era um espírito enganoso, que queria a perfeição que ele podia fazer, queria a perfeição que ele podia apresentar, queria coisas da terra, coisas vistosas, coisas que se pudesse olhar e se agradar. Entretanto, Abel, que nasceu junto com ele, ouviu as mesmas histórias que ele, simplesmente tomou algo que não tinha beleza nenhuma, não agradava à vista, está vendo? Entretanto, havia revelação, e a revelação é sangue, vida vivida, e serei achado de vós quando me buscardes de todo o vosso coração. Está vendo? Então tem que ser sangue. O sangue que corre nas veias de Emanuel, que corria nas veias de Emanuel, tem que correr em você também. Não é você ser um religioso, ser um crente, ser um cristão. Irmão, não sejamos cegos, né? Não somos tão bobinhos assim. Você sai na rua, o que você acha? Igreja para tudo que é lado, todo mundo falando de Deus, todo mundo falando de igreja, todo mundo falando de Deus, todo mundo falando de Jesus Cristo, todo mundo falando de Bíblia, todo mundo sabe tudo sobre Bíblia. Você entra na internet aí, não digita a Bíblia, não digita a palavra de Deus, que quando você vê é uma enxurrada de coisas. E uma mais enganosa que a outra, só que tem um detalhe, todos eles levam para o mesmo sistema religioso. Ninguém te leva para Jesus Cristo. Por quê? Porque não pode. Não há atração. Foi o que Isaías disse. Não víamos nele nada que nos atraísse. Não tem aparência nem formosura. Ou seja, ele era feio. Quando a mãe dele fala com ele, ô Jesus, faltou vir da festa, que ele responde para ela, que tenho eu contigo, mulher? Quando a mulher Cirofenícia falou com ele, tá aqui, não convém dar o pão dos filhos a vocês são cachorros, vocês são imundos. Está vendo? Não tinha nada nele que nos atraísse, não tinha nada nele de agradável, não tinha, mas ali estavam eleitas, está vendo? Enquanto o seu próprio povo não deu assunto para ele, ela, Cirofenícia, era gente muito mais, vamos dizer assim, como os dias de hoje, pessoa muito mais beneficiada pela vida, pessoas muito mais preparadas do que aquela ralézinha hebreia que estava sob o domínio de Roma. Entende? Então Cirofenícia era uma gente estudada. Onde é que estão os grandes filósofos? Da Grécia, na Grécia Antiga, não é? Onde é que estão os grandes guerreiros? Entende? Então aquela mulher era como se fosse uma pessoa muito bem vestida, uma pessoa muito grande, uma pessoa poderosa. E ela podia olhar para ele e dizer, mas quem é tu, judeuzinho fedido a peixe, que anda no meio dos barcos dos pescadores? Está dormindo, irmão? Eu não durmo no barco de pescador, eu era guri e me lembro dos barcos dos pescadores, como é fedido aquilo. Pois é, Jesus deitou e dormia no barco deles. Está vendo? Imagina o cheiro, imagina o jeito que ele estava vestido. Mas aquela mulher olhou, podia ter xingado ele. O que ela fez? Cachorro? Não sou cachorro, eu sou cachorrinho.
Um coração do eleito. O eleito sabe quando ele vê o seu Senhor. O eleito, quando ele ouve essa palavra, ele não perde a oportunidade. Ele não deixa passar. Ele é um eleito, está no coração dele, está nele. Está nele. Não é uma coisa que dê para arrazoar, que dê para explicar. Simplesmente está nele. É aquilo. Quem olhasse para aquela mulher, quem acompanhou aquela cena, provavelmente ficou esperando que ela dissesse qualquer coisa, xingando ele, humilhando ele. Não, ela se humilhou. Era um eleito ali. Assim como aquele centurião, aquele romano, que foi lá pedir uma cura para o seu servo, e todos esperavam, né, que quando aquele homem chegasse em Jesus, ele fosse humilhar Jesus, ele fosse tratar como os romanos tratavam eles. Quem era o hebreu? Nada. Quem era o israelita? Ninguém. Mas aquele homem disse: não, Senhor, não, eu não sou digno que entres debaixo do meu teto. Sabe por quê? Pode o teu sacerdote não ter visto isso, pode os homens que têm a Bíblia, que tinha a Torá, os livros hebraicos debaixo do braço, que foram levantados, ungidos conforme os profetas, que vieram de linhagem sagrada. Podem eles não ter enxergado você, a autoridade que há em você, mas eu sou autoridade e eu sei quando vejo uma autoridade. Eu digo para aquele servo: vai, ele vai. Eu digo para o outro: vem, ele vem. Então você é uma autoridade, dê a ordem e o meu servo ficará curado. Outro eleito, irmão. Outro eleito ali, os eleitos predestinado desde antes da fundação do mundo. Agora está outro ali diante dele, ó. Está outro ali diante dele. Entretanto, ele chega para o Herodes. E o que o rei fez, irmão? O Agripa, o que ele fez? Vem cá, tu é aquele que fala a escritura? Quem tu é? Irmão, com Pilatos, o romano, pecador, imundo, ele conversou, mas com o Herodes ele não deu assunto. Sabe por quê? Era obrigação dele saber quem ele era. E ele disse para eles, lá na rua: vocês não podem crer em mim, mas creem no que dizem as Escrituras a meu respeito. Examina as Escrituras, que elas de mim testificam. E cuida ter ali a vida eterna. Está vendo? Então Satanás vai deixar você ir até examinar a Escritura, mas você nunca vai conseguir cuidado suficiente para encontrar ali a vida eterna, como aquele centurião colocou sua vida, como aquela Ciro-fenícia colocou a sua vida. Está vendo? Não, como Pedro colocou a sua vida. Senhor, é tu? Então deixa eu ir até aí. Vem, Pedro. Então vem. E agora o Pedro sai caminhando na água, com poucos ventos começam a balançar, e o Pedro se desespera, o humano se desespera e começa a afundar. Pedro novamente colocou a sua vida nas mãos dele. Senhor, segura, cuida de mim. E ele o tomou. Está vendo? Colocou de novo a sua vida nas mãos dele, por 2 vezes, na mesma ocasião. Então, amém, é isso que ele está tratando, é disso que trata essa vindima. Já está sendo podado, já está sendo cortado, não tem mais conversa. A foice já está cortando, e a foice vem da onde? Vem exatamente da nuvem branca. E um assentado sobre a nuvem. Quem é esse? Semelhante ao Filho do Homem. O que é o Filho do Homem? O que é o Filho do Homem, irmão? É Jesus. Irmão, o Filho do Homem é um profeta. É um que vem servir ao homem. Que vem dizer, olha, é para lá o caminho. Não vai por aí, vem por aqui. Isso é um profeta. E Deus mandou um profeta nos nossos dias, exatamente com essa palavra. Não é isso que você entende por profecia. Esses homens que dizem, você vai para lá que vai acontecer isso. Não! Filho do homem. Filho do homem significa que vem servir ao homem, porém ele vem com o assim diz o Senhor. E o assim diz o Senhor é a palavra do Senhor. Não é apontando para outro lugar. Ele aponta somente para as Escrituras. Embora tenha o dom de profecia, o dom de discernimento, tem.
Existe? Sim, muito bem. Entretanto, essa mesma palavra diz que, havendo profecias, cessa. Havendo língua, cessa. Termina. Porque o que é perfeito se manifestou. Quando chegar o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado, porque o que é perfeito tomou conta agora, que é a palavra. Então a palavra chegou e já iniciou essa poda, já está cortando aquilo que João disse: o machado está à raiz, toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Está vendo? É isso que é a seiva e a vindima. A profecia veio, os anjos têm vindo, os enviados de Deus têm vindo, levando para a palavra, mas não conseguem. Agora, lá no final, eu vou ler o 19, para nós não tomar muito tempo. Amém? E o anjo meteu a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, o fruto, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. Juízo, irmão. Isto é juízo. E a organização religiosa está enganando. O diabo está lá, ele está lá. Satanás está lá, eles pensam que o diabo, o diabo está no escuro com aquelas roupa vermelha pegando fogo e um garfo. O que ele disse lá no Velho Testamento sobre Jó? Da onde vem Satanás? Aonde que o diabo estava chegando, irmão? Aonde? Diante dele. Está vendo? Então você acha que ele tem dificuldade? Você acha que ele tem dificuldade de estar no culto? Você acha que ele tem dificuldade, como eles dizem, dá uns pulinhos lá e assusta o diabo? Dão meia dúzia de gritos e assusta o diabo? É. Olhando para tua cara, dando risada, ele já está com o teu laço ali na frente preparado, você já está nele, você já está marcado nas tuas ações, na tua mão direita, as tuas ações, na tua filosofia de vida, no teu sistema, o sistema religioso colocado dentro da tua cabeça, já está marcado na tua testa, e ele coloca você, quando você é um cristão, eu sou da igreja tal, você é um cristão, eu sou da igreja tal, já está marcado, você já está marcado, é número de homem, ele trabalhou no homem para que o homem fizesse um sistema religioso, para que ele pudesse levar as pessoas até o dia em que ele sai da sua prisão material. E ele sai daquela prisão e entra num corpo material. Aquele espírito agora sai de lá e entra num corpo e vem sobre a terra. Como é que vocês acham que ele vem? Paulo disse: o filho do pecado, o homem da perdição. Ele vem com sinais e prodígios de mentira. E o mundo está esperando o quê? Um super-homem que chegue e termine com a fome, termine com essas desavenças entre os países. Um homem poderoso que vai ter 10 reinos. O que é reino, irmão? O que é reino? Ninguém entende o que é reino. Reino é uma nação soberana. Quando é que uma nação é soberana? Quando uma nação é soberana, é quando ela tem um poder de defesa, quando ela tem um exército. Você olha o sistema socialista, o sistema comunista, a primeira coisa que eles fazem é destruir com o sistema de segurança. Tira as armas, tira a unidade deles, tira a unidade deles. Vai lá na casa do pai de família, não precisa botar tranca lá, vai lá na casa do dono da propriedade, não precisa fechar as porteiras, pode deixar tudo aberto mesmo, está tudo seguro. É exatamente isso que Satanás quer que você faça. Ele quer que você não ore, ele quer que você não se agarre nessa palavra, ele quer que você se sinta seguro. Não precisa mais ouvir a palavra, isso é radicalismo, irmão. Pode viver tranquilamente, está tudo bem, Deus aceita tudo, Deus só quer o teu coração, não tem problema, pode ficar tranquilo, pode fazer o que você achar melhor. É exatamente assim que o diabo vem.
Está vendo? E ele vai vir e vai resolver o problema do mundo, porque o mundo está esperando. Ele levou o mundo a uma situação que o mundo precisa de um super-homem assim. Se vocês olharem lá nos anos 70, 60 e pouco, Gilberto Gil já cantou uma música, escreveu inspirado sobre um super-homem que viria. Está vendo? Já cantou. Tantos outros já falaram. As grandes organizações religiosas estão esperando o seu, por exemplo, o hebreu, o israelita está esperando o seu Messias. O cristianismo está esperando o seu Jesus. Está vendo? E o islamismo está esperando o seu líder também. O seu profeta que é Deus. Abraão passou isso para eles, porque o islamismo vem do Ismael. Ismael também era filho de Abraão, e Abraão cria em Deus. Então Abraão, o que Abraão passava para ele? A história de que veio profeta falar com ele, profeta Deus, homem. Então eles esperam o seu profeta Maomé. O cristianismo espera Jesus voltar. E o israelita espera o seu Mashiach, seu Messias. Ó, está vendo o número aqui? 3. As 3 principais. E todos serão saciados. Todos vão ser correspondidos com a sua expectativa. Porque esse um que vem, ele vem fazendo os milagres que os cristãos estão acostumados. Está vendo? Ele vem e vai se assentar onde? Querendo ser Deus na cidade santa do Senhor. Está vendo? Então isso é uma resposta para o israelita. E como profeta, e como grande emissário do céu, o Islã vai receber. Então todos eles vão receber esse homem, mas não viram que é um lagar, que é um juízo, é juízo sobre a terra. Então todo o sistema está levando as pessoas para esta pessoa. O diabo então vem vindo, vestido com a sua roupa branca, que diz no Apocalipse lá, o cavaleiro, ele vem vindo por fora e vai se sentar lá, e quando eles chegarem lá, eles foram levados a ele e não sabem, e pensam que estão recebendo Jesus, só pode ser Jesus. Ele vai pegar o ouro de Roma, o dinheiro que está guardado por séculos e séculos e séculos, e vai repartir entre o mundo. Ele vai terminar com a guerra entre o Ismael e o Isaac. Vai terminar com a guerra entre o judeu e os muçulmanos, vai terminar com a guerra. Está vendo? E ele vai ter o quê? 10 reinos. Quando João escreveu isso aqui, irmão, era o João vendo o nosso futuro, mas dentro da nomenclatura, do entendimento físico dele. Por isso que o pregador, quando prega, prega dentro daquilo que ele conhece, não que ele esteja pregando ele, mas ele está pregando dentro daquilo que ele está acostumado. Então João, quando viu esses 10 poderes sendo entregue, as suas coroas, entregando para esse super-homem, são os 10 exércitos que o mundo preparou para entregar o seu poder a esse homem. Não, nós vamos defender, e o que ele disser vai ser lei no mundo. E 9 já estão preparados, 9 exércitos já estão preparados para receber, só falta um. E esse um vocês sabem. Vocês sabem qual é que falta. Esse certamente era o que era para ser o primeiro, mas ele deixou os outros tudo se declarar, e ele vai se declarar. Então, quando esse homem se manifestar, os 10 reinos estarão lá. Amém? Então, nós estamos exatamente nesse ponto em que está sendo cortado. A vinha já está pronta, a vinha da terra, a uva, o fruto já veio. Irmão, me dá um desespero quando eu penso isso, que em 1967, quando eu nasci há
exatamente nesse ano, Israel floresceu, virou exército. Israel virou nação. Em 48 foi declarada nação. Em 67 foi mostrado ao mundo que eles realmente eram uma nação. Porque agora a figueira floresceu. Está vendo? Agora eles são uma nação. Não é bem assim para tocar neles. Sabem que eles têm um poder bélico. Eles têm um poder de defesa. Está vendo? Sabe por quê que o bandido, o malfeitor não entra na tua casa? Porque você tem um poder de defesa. Qual é o teu poder de defesa, irmão? A lei. Sistema organizacional tem uma lei, ele pode ser preso, pode ir para a cadeia. Você está entendendo? Então, você tem um sistema de defesa. E a igreja? A igreja se perdeu. Ela se prostituiu. Ela ficou igual ao mundo, ela se perdeu, ela entrou no sistema, ela entrou como aquele povo que estava sendo guiado por Samuel e eles não quiseram mais. Ô Samuel, nós estamos vendo o mundo, eles têm rei, nós queremos um rei também. E Samuel foi se exclamar a Deus, ei Deus, eles querem um rei. Não, Samuel, deixa eles querem ter um rei, vai lá e unge um rei para eles. Mas Senhor, eu sempre fui isso, sempre fui aquilo, e eles não estão me rejeitando. Não, Samuel, não é a ti que eles estão rejeitando, é a mim. Eles estão rejeitando a mim. Está vendo? E o que eles foram lá? Foram lá e ser igual às nações. O que eles levantaram? Um Saul. Formosura, formoso, grande, forte, inteligente. O que a igreja que estava sendo guiada pela palavra levantou? Um Saul de novo. Um homem precisa de uma aparência, precisa de um líder. O líder é o Espírito Santo, o profeta é o Espírito Santo, o pregador é o Espírito Santo, é sempre ele. Está vendo? Não, mas o Paulinho, grande pregador, grande homem de Deus, oh, que maravilha, irmão, pelo amor de Deus, não faça isso, isso é anticristo, isso é antipalavra. Não existe grande homem, existe um grande Deus, ele, sempre ele, e esse Deus não divide a sua glória com ninguém. Está vendo? Amém? Aleluia. Então, e o anjo meteu a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. Está vendo? E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos. Irmão, então você tem que entender, ó, freio do cavalo. Onde é que fica o freio do cavalo? Na boca. E você sabe, o cavalo, quando ele... Eu gostava de olhar aqueles filmes de faroeste, quando eles entravam na água, né? E o cavalo entrava na água levando eles, o que o cavalo fazia? Então o freio do cavalo é o lugar mais alto. Está vendo? Num caso de água, de inundação, é o lugar mais alto. Então isto significa matança. Isto significa muito sangue. Está vendo? E o que nós temos tido desde o século 17? A cada 20 anos, 1720, 1820, 1920, 2000 e... Olha a história! Está vendo? Matança, muita morte. Está aí o lagar, está aqui ó, a ira. Está aqui, fora da cidade. Que cidade? João falaria de que cidade, irmão? A cidade de Roma? A cidade de São Paulo? A cidade do Rio de Janeiro? Que cidade João falaria? Londres? A única cidade que interessa. A cidade santa. Está vendo? O único lugar que Deus está olhando. Irmão, pode o mundo ir contra, o sistema religioso ir contra, todo sistema religioso vai contra, mas pegue aqui no teu Brasil, aqui no teu Brasil, e pegue Cenoura Bravanel. Quem é esse senhor? Pega lá na América os irmãos Morcher do Banco Safra. Pega. E tem mais 2 ou 3 judeus aqui. Pega.
no Brasil e na Argentina, eu acho. Pega e você vai ver quem são os mais poderosos, os mais privilegiados da terra. Os da Cidade Santa, irmão. São eles daquela descendência. Se pega a família, os Matarazzo, italiano, o judeu. Está vendo? Em São Paulo. Você vai ver que tudo é daquela descendência. Então Deus tem algo com eles. Então quando Deus trata Jerusalém. O resto não tem nenhum valor. Somente os seus eleitos e predestinados. O mundo está completamente fora da perfeita vontade de Deus. Estão entrando no juízo e estão achando que Deus, agora Deus me ouve. Agora Deus, eu estou indo na igreja, eu sou crente, eu isso. Mas irmão, ele nem está olhando para essa gente. Sabe o que ele vai dizer? Apartai-vos de mim, malditos, nem vos conheço. Está vendo? Porque ele trata somente com os seus eleitos. E os seus eleitos é a Cidade Santa. E o lagar foi pisado fora da cidade. Está vendo? Por que isso, irmão? Isso aqui é revelação. O lagar pisado fora da cidade significa o juízo chegou ao povo gentil. O juízo chegou ao povo gentil. E eles estão achando que está tudo bem, que agora todo mundo canta hino. E esse dia eu vi a vida hoje no celular e um cantor cantando hino, um cantor secular aí cantando hino. Diz que o irmão dele que até, meu Deus do céu, nem vou falar. Também tudo cantando hino, então tudo cantando hino. E as pessoas fazem uma atrocidade, tudo cantando hino. E os crentes, fulano é irmão, ô irmão para lá, ô irmão para cá. Jesus disse, raça de víbora. O João disse, raça de víbora. Jesus disse, filhos de Satanás, sinagoga de Satanás. Vocês têm por pai o diabo. Está vendo? Então, fora da cidade, foi pisado até fora da cidade. E o lagar foi pisado fora da cidade, o juízo chegou, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, até os lugares mais altos. Não tem fuga desse juízo, não tem como fugir desse juízo. É sangue, é morte, pelo espaço de 1.600 estádios. Estádio, irmão, você imagina o Coliseu, mais ou menos assim, que era o que ele tinha conhecimento, era o que eles conheciam. Então, você imagina a distância que esse juízo alcançou. Está vendo? E as pessoas hoje todas enganadas, pensando que estão seguras, porque vão na igreja, estão seguras, porque falam de Deus, porque cantam falando sobre Deus. Que maravilha! Esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração, pensamento, longe. Está vendo? Então, que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós. Depois, hoje é quinta, próxima semana nós vamos ver capítulo 15, que é as taças das pragas, o juízo chegando, e vocês vão ver que em cada praga, em cada tempo, isso já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer, e o povo está todo adormecido, dormindo. Sabe, um irmão me falou uma coisa muito interessante, que é que nem a rã. Pega a rã e coloca ela numa aguinha quentinha, ela vai ficando ali. E a água vai esquentando um pouquinho mais, tá maravilhoso, daqui a pouco a água ferve, não tem mais escapatória. É exatamente assim que está o povo religioso hoje. Está sendo preparado para morrer. E estão achando que estão garantidos e seguros. E o pior é aqueles que morrerem fisicamente. Quando o Senhor aparecer nos ares, eles vão ressuscitar, é a segunda ressurreição. Eles vão ressuscitar para o juízo e eles vão chegar diante dele e vão dizer, vem nos buscar. Apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Irmão, eu quero estar nele, tá? Hoje não interessa. Eu quero estar nele. O que eu vou viver, como será, não importa. Eu quero estar nele. Irmão, um dia eu vou poder parar e contar para você a visão que eu tive essa semana.
Eu dei graças a Deus quando eu saí daqui e pude ver a minha realidade. Eu agradeci a Deus. Cuida das tuas criancinhas, fala para elas do amor de Deus, fala que Jesus é maravilhoso, deixa elas terem temor, teu jovem, corram para o Senhor Jesus, confia em Deus, confia, viva o que você tem que viver, o que Deus te colocou para viver, viva, faça o teu melhor. Você não tem noção. Amém? Mas os eleitos sabem que a palavra tem vindo e dado sustento, dado força e dado coragem e dado graça. Então, não perca a chance, te entrega para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe os irmãos. Vamos encerrar então.